Qual que é o problema do DDoS? O primeiro problema dele, o mais óbvio, é congestionar os links. Tá? Então, primeira coisa, você tem que ter links grandes com capacidades que sejam igual ao teu tráfego total que você precisa ter, mais o ataque. Por exemplo, se o teu consumo é de 1 GB e alguém te faz um ataque de 40 GB, no mínimo, é bem desproporcional. É bem desproporcional. E eu tô fazendo esse propósito para explicar por que é difícil você se proteger sozinho. Tá. Você teria que ter no mínimo 41 GB de capacidade de link. Tá? O primeiro ponto. Pô, então legal, é só comprar 40 GB de link a mais? Não. Porque isso daí é o mínimo. Isso é o mínimo para não travar o link. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que ter roteadores que aguentem isso. Tem que ser bem dimensionados. Né? Até aí também, ok, você consegue comprar, né? Nada que um bom dinheiro não resolva. Roteadores. Então, primeiro, você teria que ter um link grande, você teria que ter roteadores muito bons, aí você teria que ter equipamento para limpar o DDoS. Tá? Caixas de mitigação. São como se fossem firewalls. É bem parecido com firewall, né? É um equipamento que você joga o tráfego dentro dele, a inteligência dele, na teoria, ele vai pegar todo o tráfego sujo, descartar e deixar só o tráfego limpo passar. Só que essas caixas, elas são caríssimas. São caixas muito caras, tá? Tô falando de coisas assim. No mínimo, de uma caixinha para 10 GB de R$200 mil. Nossa. Então vamos falar assim, Muito dinheiro. É muito dinheiro. Muita grana. Então vamos falar, estamos falando de 40 GB, né? Uhum. Então, eu tô falando assim de caixa de pelo menos R$1 milhão. Nossa. Então, se você for para essa capacidade, pelo menos, entendeu? Uhum. Então você teria que ter isso. Mas isso já resolve? Não, ainda não resolve. Porque aí você tem que ter o sistema de detecção bem ajustado. Para ele poder desviar o tráfego para essa caixa só quando precisa. Uhum. E você precisaria ter uma equipe muito bem treinada para mitigar esse DDoS. Então você precisa desse kit completo. Né? Se você não tem todas essas coisas, a mitigação ela provavelmente não vai funcionar num ataque um pouquinho mais complexo. Uhum. Então, um provedor de internet, ele não, os normais, pequenos, médios, eles não têm capacidade de mitigar um ataque dentro da própria infraestrutura deles. Ah, mas eu vou comprar uma caixa que o vendedor falou que ela mitiga até 20 GB. Tá, mas você tem 20 GB sobrando? Não adianta você ter um link, ter uma caixa que mitiga 20 GB, isso a gente vê, é normal acontecer. Tá. Mas o seu link não tem essa capacidade, você entendeu? Não tem por que você ter uma caixa dessa. E assim, pra sendo sincero, quando a gente tá falando de mitigação de DDoS, ou você mitiga direito, né, dentro da sua casa, assim, certo, com capacidade grande, caixa boa, link bom, ou você contrata mitigação em nuvem, que é aquilo que você perguntou, que é mitigar antes de entrar na sua rede. Você contrata uma empresa, igual a Sage, igual que a gente faz, e a gente vai fornecer um link para o provedor, e esse link ele já é protegido contra o ataque DDoS. Então, o cara ele vai contratar uma capacidade de banda da gente, 1 GB, por exemplo. Tá. É a capacidade de banda que ele precisa no dia a dia. Tá. E a gente vai limpar os ataques antes de chegar na rede dele. Aí a gente sim tem tudo isso que eu falei. A gente tem capacidade de link pra caramba. Por exemplo, a gente tem hoje no nosso backbone 2.4 terabits de consumo. Nossa. De consumo, não tô falando de capacidade, é de consumo. Capacidade é pelo menos o dobro. Então, assim, o ataque de 1 tera até aí tá tudo legal. A gente tem capacidade para isso. A gente tem grandes caixas de mitigação, né? Equipamentos como se fossem firewalls que eu falei que são caros, são muito robustos. E a gente tem uma equipe bem treinada para cuidar disso tudo. Porque, lógico, a caixa sozinha também não faz milagre. Como eu falei, aqueles ataques gerados, às vezes o hacker, não o contratante, mas às vezes o cara que desenvolve o software, ele consegue desenvolver ataques que são bons, são complexos, e eles bypassam essas caixas também. A caixa sozinha ela não conseguiu sacar a diferença do pacote limpo para o pacote do ataque e deixou passar tudo. Quando esse tipo de coisa acontece, e acontece muito, precisa de um especialista, um olhar humano, né, ou de uma empresa que tenha tecnologia para olhar aquela captura de pacotes e separar o que é sujo do que é limpo e configurar aquilo no momento. Aí a gente tem isso. Então, quando você não tem, né, uma capacidade de link, não tem dinheiro para investir, né, bastante em DDoS, ou você não tem uma empresa para cuidar disso tudo, aí você contrata a mitigação em nuvem, que é o que a gente faz.